Oi! Eu resolvi fazer uma coisa diferente dessa vez. Eu já quis gravar vlogs pra cá, já gravei e editei umas 4, 5 vezes e desisti, larguei tudo, deletei tudo. Não é que eu não tenho exatamente a capacidade, mas eu não tenho os recursos, eu acho. Principalmente um dos recursos principais, que é tempo. Então eu simplesmente desisti. Mas eu queria fazer um vídeo pra vocês mostrando as minhas leituras de janeiro. E aí eu resolvi fazer ele assim de uma forma menos formal, menos... Eita! Então, durante o mês, eu vou aproveitar um momento aqui ou outro e vou filmando, e aí depois eu finalizo e vou incluindo outras cenas, outras gravações que eu precisar pra finalizar esse vídeo, certo? Então vamos tentar assim. E antes de eu mostrar pra vocês, falar pra vocês das minhas leituras do mês, eu quero mostrar pra vocês o que chegou por aqui, que eu andei comprando de livros. Então esses são livros que eu comprei recentemente, chegaram por aqui. Esse é o Clube de Costura dos Corações Remendados, da Susan Weeks. Eu comprei esse livro porque eu comecei a ouvir ele no Audible e eu tava gostando dele. Eu tava bem no comecinho ainda e eu tava gostando. E eu achei que é um livro que vai me emocionar, porque ele tem algumas temáticas sensíveis. E aí eu falei, não, eu quero ler mesmo, sabe? Então eu fui olhar o preço dele, achei que era um preço razoável e comprei. Eu já até montei a cartelinha, ó. Pra ler logo mais, porque na verdade eu já iniciei ele, né? Agora eu preciso dar continuidade. Mas eu pretendo ler do começo de novo aqui e dar continuidade nele. Esse aqui foi uma compra meio impulsiva. Isso acontece muito por aqui, porque aí eu vou vendo coisas acontecendo e eu tenho vontade de participar. Porque uma das minhas metas para esse ano, inclusive, que eu quero fazer mais leituras conjuntas. E eu vi que a Duda Menezes, que é uma youtuber que eu sigo, ela ia ser a moderadora, né? A mediadora ali de uma leitura conjunta desse livro pela HarperCollins, que é a editora, né? Então eu resolvi comprar e foi muito legal, porque eu costumava ler Agatha Christie quando eu era muito, muito nova. Gente, sério, assim, uns 25 anos atrás. Eu lia muito Agatha Christie e eu parei de ler, né, há muito tempo. Aliás, mais de 25 anos. E aí eu falei, vai ser uma boa forma de voltar a ler, né? Agora, quando eu tô gravando pra vocês, eu já comecei a ler. O encontro vai ser hoje, inclusive, é dia 21 de janeiro. E estou animada pro encontro. Esse livro é mais uma leitura conjunta, eu vou ler com a minha irmã. É um livro não ficção, Como Lidar com o Transtorno Afetivo Bipolar, porque eu fui diagnosticada com esse transtorno, eu venho em tratamento, então vai ser uma forma da gente, né, conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais sobre isso. Eu comprei esse livro aqui, né, O Divinos Rivais, da Rebecca Ross, tipo uma coisa nova pra mim, sabe? Que eu acredito que seja isso aqui, que é uma fantasia, eu acho. Então eu comprei pra eu experimentar. E o último é um livro que eu já li, na verdade. Como eu tô colecionando, né, começando a montar a minha biblioteca aqui em casa. Então esse aqui é um livro que eu li o ano passado e que eu me apaixonei, o ano retrasado, aliás. E eu me apaixonei por ele, então é um dos que faltava aqui da Emily Henry na minha coleção. E eu comprei porque ele tava ali em promoção, aproveitei e comprei. Gente, uma coisa que eu observo, ó, o papel. Deixa eu achar algum aqui pra comparar. Vocês já notaram isso? Olha a diferença do papel. Olha esse papel e olha esse papel. Eu não sou muito fã desse papel aqui, não. É muito escuro, me incomoda um pouquinho. Assim, eu me acostumei, na verdade, porque tem vários livros que são assim. Mas eu não sei. O primeiro que eu peguei, eu me incomodei um pouquinho, sabe? Me conta aí o que vocês preferem, se esse mais clarinho ou esse mais escuro. Sobre os livros lidos de janeiro. Eu comecei finalizando algumas leituras que eu comecei em dezembro. Teve um que foi em áudio, na verdade foi no Audible. Foi uma descoberta pra mim essa coisa do audiobook, né, o audiolivro, porque eu gosto de ouvir enquanto eu tô fazendo algumas atividades, como limpar a casa, por exemplo, cozinhar, enfim. Então eu ouvi O Mágico de Oz, um clássico, né? Um clássico infantil, mas que eu desconhecia. Eu sei assim, né, porque a gente tem uma noção básica do que é, mas eu nunca tinha realmente lido ou ouvido a história, nada assim, nem assistido, nada. Então foi legal eu ouvir a história, e ele é narrado, né, profissionalmente, então é muito gostosinho de ouvir mesmo, assim, a narração, porque tem vozes, né, e tudo mais, são atores ali fazendo a narração, então eu achei bem legal. É curtinho, é um infantil, é bem tranquilinho, né, então rapidinho eu ouvi esse. Eu tô gravando vídeos já faz um tempinho, porque eu resolvi, porque já fazia dias que eu tava procrastinando. Primeiro porque eu entrei esse ano super ocupada, então eu sabia que eu não ia ter tempo de gravar nada, então eu não tava gravando. Quando finalmente eu consegui terminar algumas coisas, eu entrei numa de, tô com preguiça, não quero gravar. Então eu meio que tinha largado de mão gravar. E eu geralmente é assim, quando eu fico me cobrando alguma coisa, aí que eu não consigo fazer. Mas quando eu decido largar de mão, aí eu faço a doida. Eu sou assim, gente.
E aí foi exatamente o que aconteceu. Quando eu me permiti, eu falei assim, deixa pra lá, quando eu tiver vontade eu faço. Aí hoje eu acordei, como eu acordei cedo hoje, eu falei, quer saber? Vou me arrumar e vou gravar. Então assim, eu já tô com a voz meio, sabe? Então eu vou tomar um pouco de água. Inclusive, tô gravando tudo com a mesma roupa, porque eu falei, eu não vou ficar trocando de roupa. Tá um calor infernal, então eu não liguei ar-condicionado, não tô com ventilador pra poder gravar sem muito ruído, só que eu deixei as portas abertas, janelas abertas, porque ninguém aguenta. Eu tô suando, eu tenho que parar toda hora e ligar o ventilador um pouco na minha cara e tirar o suor. Ó, eu tô suando nesse momento. Inclusive já prendi o cabelo aqui, como esse vídeo é mais informal, é a gente aqui, ó, batendo papo. Então eu falei, quer saber? Esse aqui vai ser mais informal mesmo, vai ser eu no dia a dia, pra vocês verem eu de verdade. Porque eu acho que a minha preguiça, às vezes, de gravar vídeo é isso, sabe? É essa coisa de, tem que me arrumar, tem que não sei o que, sabe? Eu gosto só, às vezes, de bater papo. Vamos só bater papo? Tipo... Então, eu tenho uma preguicinha, às vezes, disso. Tenho uma preguicinha. Me perdi até do que eu ia falar. Eu tava falando das minhas leituras de janeiro. Então, vamos lá. Esse é mais um que eu comecei em dezembro e eu terminei agora em janeiro. Uma Galáxia Multicor e os Confins do Universo, da Beck Chambers. Ele faz parte de uma série de 4 livros. Eu li o primeiro e o segundo. Não, mentira. Eu li o primeiro e o terceiro. Esse é o quarto. Eu li o primeiro e o terceiro lá no ano passado, falta o segundo ainda. Mas esse aqui eu comecei em dezembro e eu terminei agora em janeiro. São livros que eu gosto muito. Ó, eu fiz bastante marcação. Eu gostei bastante. Eles são... ficção científica, então ela criou todo um universo, né, onde os humanos saíram da Terra, então os humanos fazem parte da comunidade galáctica, que é tipo uma ONU, vamos dizer assim, alienígena, que tem várias espécies ali e tudo mais, e a gente acompanha essas espécies que estão dentro da comunidade galáctica. O primeiro livro, a gente acompanhou a tripulação de uma nave que faz escavação de túneis. Então, achei bem interessante, porque é uma equipe que eles criam os túneis de minhoca. Eles que fazem os túneis, sabe? Eles escavam para criar esses túneis pra galera viajar mesmo de um ponto ao outro. É uma equipe interespécie, então tem espécies diferentes, inclusive tem alguns humanos nessa equipe, e a gente acompanha essa viagem deles. Aí no segundo livro a gente acompanhou os humanos, praticamente, quase não tinha alienígena na história, porque a gente foi entender como que foi, né, o que aconteceu com os humanos desde que eles saíram da Terra e tudo mais. E esse aqui, a gente acompanha, existe um planeta que ele é tipo um ponto de parada, entre viagens, assim, de um ponto a outro, esse planeta é tipo um ponto de parada. Então várias espécies vão para esse planeta e fazem uma paradinha ali nesse planeta e tudo mais. E a gente tem ali uma mãe com um filho de uma espécie que eles recebem essas pessoas lá nesse planeta. Então ela tem tipo um restaurante, uma pousada, enfim, ela recebe as pessoas ali. E alguns personagens que estão em viagens param ali, só que acontece algum problema que eles não podem sair dali. Então eles ficam alguns dias presos ali, sem comunicação com o mundo exterior, inclusive, e então eles têm que se interagir entre eles ali. E é muito interessante porque tem alguns personagens de espécies que são tipo espécies meio que exiladas, espécies que não estão na comunidade galáctica, espécies que existem preconceitos contra eles, né? Então assim, eles acabam se conhecendo ali e entendendo um pouquinho mais um do outro, entender um pouquinho mais da história um do outro, da história da cultura mesmo de cada um deles. Então é bem interessante essa interação e a gente também vai entendendo um pouquinho mais de cada espécie, como eles funcionam. Cara, eu gosto demais dessa série da Beck Chambers, ainda falta um pra eu ler, como eu disse, mas ela criou um mundo e assim, não tem foco em aventura, nada disso, tá? O foco realmente é nessas relações e nesse universo e nessas questões culturais, nessas diferenças culturais, nas diferenças e na relação entre as espécies. Eu achei muito interessante. Eu gosto muito. E, é isso, eu gostei. Eu gosto da escrita da Beck Chambers também. E eu acho que ela tem uma escrita, eu acho que ela tem um cuidado muito bonito, assim, sabe, na escrita dela, de tratar esses assuntos e de uma forma de muita empatia, sabe? Os personagens têm muita empatia uns pelos outros, sabe? Então é muito bonito de ver, sabe? Eu gosto. É uma série que eu gostei bastante. Uma outra leitura desse mês foi O Hobbit. Esse já faz parte também das minhas metas, que foi uma leitura coletiva,
né? Eu acabei conhecendo uma pessoa num curso que eu faço, que ela também gosta de ler bastante, e a gente resolveu, então, fazer leituras juntas, e a gente vem trocando muita ideia, tem sido bem gostosinho. E uma das coisas que a gente decidiu foi ler O Hobbit juntas, pra ver se a gente engajava ali, pra ler, inclusive, O Senhor dos Anéis depois, porque eu sou uma pessoa que... eu sofro bullying, gente, porque eu não consigo assistir O Senhor dos Anéis. Eu já tentei muito, eu já tentei demais. E eu simplesmente não consigo assistir, gente. Eu acho maçante, eu acho cansativo, eu fico entediada, me dá sono e eu desisto com 1 hora de filme, assim. Já tentei várias vezes e toda vez acontece isso. Então eu resolvi, falei, quem sabe se eu começar pelos livros, quem sabe eu me interesso agora que eu tô lendo por livros. Aí eu fui atrás e descobri que as pessoas aí, né, que amam Tolkien e tudo mais, falam, se você não conhece nada e você quer começar, comece pelo Hobbit. Então, nós pegamos o Hobbit pra começar a ler e foi legal, foi uma leitura bem legal. Eu gostei, achei, assim... a escrita do Tolkien muito boa. O Hobbit é um livro que foi escrito para os filhos dele, então ele tem uma pegada meio livro infanto-juvenil ali, né? Mas é um universo, né, que ele criou, é muito legal, assim. É um livro cheio de aventura mesmo. Eu senti falta de uma pegada mais emocional, assim, de uma conexão emocional entre os personagens. Eu achei que não tinha, eu senti falta disso. Mas eu entendi que é um livro meio aventura para crianças, para adolescentes. Então eu entendi que faz parte, é assim, foi escrito assim, mas eu acho que isso me desconectou um pouquinho, mas no geral eu me diverti, foi um livro que eu gostei, com ressalvas, como eu tô dizendo, eu me cansei dele um pouquinho em alguns momentos, eu tô percebendo isso, eu sou apaixonada pelos romancezinhos clichês, e os romancezinhos clichês eu engulo, assim, eu vou lendo, eu leio rápido, só que quando eu pego alguns livros que não vão nessa linha, nem sempre eu consigo me apegar a eles pra engolir, assim. Esse aqui, inclusive, foi um desses, que eu me desconectei bastante dele, mas isso não significa que eu não gosto dele. Mas aí o que acontece é que chega um momento que às vezes eu fico um pouco cansada e eu fico sentindo falta dessa conexão emocional, assim. Aí eu leio outros no meio do caminho. E isso aconteceu com esse, e isso aconteceu com o Hobbit. Eu li outros enquanto eu tava lendo o Hobbit. E aí um dia eu falei, não, eu quero tirar o Hobbit do caminho, eu quero terminar de ler ele. Então eu dei uma forçada, eu dei uma forçada pra eu terminar de ler, porque eu não queria mais ficar com ele pendurado ali, sabe? Tava me incomodando um pouco. Eu acho que eu preciso parar de me incomodar com livros pendurados, porque é isso que eu tô falando agora, tipo, eu sinto isso. Tem livro que não é que eu não gostei, mas eu tenho essa sensação de que dá pra eu ler outras coisas e voltar pra ele depois, e ler outras coisas e voltar pra ele depois. Sei, eu tenho essa sensação, assim, estou me aprendendo como leitora, né, agora que eu voltei a ler, eu estou aprendendo o que eu gosto, o que faz sentido pra mim, enfim. Mas eu gostei muito do Hobbit e agora a gente tá assistindo os filmes, já assisti 2 filmes do Hobbit até aqui, falta um. O primeiro eu achei bem bacaninha, o segundo... ai, gente, o que dizer do segundo? Leitores de O Hobbit sabem o que eu estou falando, né? Assim... gente, porque eu acho uma desonra dizer que aquele filme é uma adaptação do livro. Eu acho que assim, dá pra dizer que aquele filme é, tipo, inspirado no livro. Só isso que eu posso dizer. Me diz o que você acha que é melhor. Você acha que é melhor eu ler os livros? Você acha que é melhor eu assistir os filmes? Enfim, o que você acha? Voltei. Meu, que doideira. Acabou dando um problema no meu carro, na rua, e, enfim. Ai, bagunçou todo o meu dia, que eu fiquei na rua. Gente, tá um calor infernal. E eu na rua, com o carro parado, tive que empurrar o carro. E, enfim, aí o João foi lá me socorrer. E, voltando pra casa, almocei. E eu tô tentando tomar um ar aqui agora. Até peguei o ventilador, dei uma desligada agora pra poder gravar. Mas não vai durar muito, já vou abrir a porta, já vou ligar ele, senão eu morro aqui dentro. Mas eu parei aqui um pouquinho também pra ler, porque eu tô lendo A Casa Torta, da Agatha Christie, pro encontro que vai ter hoje. Eu tenho que ler 109 páginas até o encontro de hoje, né, que o encontro vai ser até o meio do livro, que é 109 páginas, e eu li 60. Eu estou na página 60, na verdade. Então falta em quase 50 páginas que eu preciso ler ainda hoje. Agora é 1, 2 da tarde, eu acho, sei lá eu. E o encontro é às 7. Então eu vou tentar ler.
porque depois eu ainda preciso trabalhar antes do encontro. Eu tava até conversando com o Jean sobre essa poltrona, não sei se dá pra ver. Tem uma poltrona aqui que é uma poltrona de segunda mão. A minha irmã me deu quando ela se desfez lá na casa dela. Eu não tenho usado, eu meio que uso só decorativo, porque eu não acho ela confortável, mas na verdade não é nem sentar nela que não é confortável. Mas ela tem esses braços de madeira, não são acolchoados, né? Então eu tava pensando que eu acho que se eu conseguir pôr espuma, de alguma forma acolchoar esses braços, eu acho que ela vai ficar mais confortável e vai dar pra usar pra ler, porque eu leio na cama antes de dormir, e eu gosto de ler no sofá, mas a gente só tem televisão na sala aqui em casa, e às vezes o Jean quer assistir TV e eu tô lendo, então a gente tem que dividir espaços, e aí ele vai lá assistir TV, aí eu saio pra fazer a leitura, e às vezes eu vou pro meu quarto ler, mas, por exemplo, tá muito calor hoje, o meu quarto pega sol à tarde, então tá muito quente lá, eu falei, não quero ler lá, aí eu falei, vou tentar ler na poltrona. Eu preciso comprar um puff, sabe, pra colocar o pé, porque eu não acho confortável ficar com os pés pro chão, assim, e ela não tem espaço suficiente pra eu colocar as pernas pra cima, porque no meu sofá, como ele é espaçoso, eu ponho os pés pra cima e tal, e aqui não dá. Então, teria que fazer essas mudanças. Então, assim, não sei se eu vou ter tempo, eu vou ter pique de fazer essas mudanças nessa poltrona, ou se eu vou deixar pra comprar depois uma poltrona mais tchananã, sabe, assim. Enfim, bom, vou parar de blá 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 porque eu preciso ler mais umas 50 pagininhas desse aqui pro encontro de hoje. Agora tem barulho do ventilador, barulho da televisão, mas vai ser rapidinho. Eu li, mas eu não li tudo que eu precisava, porque começou a me dar um sono, eu comecei a cochilar. Aí logo depois do almoço dá nisso. Então ainda faltam algumas pagininhas. Eu vou fazer uma pausa, então vou tomar um banho, tirar essa maquiagem, minha pele tá super oleosa. E vou trabalhar. E se der tempo, eu vou ler essas últimas pagininhas, que faltam umas 10 páginas antes do encontro. Se não, ai, agora que eu me toquei que eu tô olhando pro lado ao contrário, a câmera tá aqui. E se não der tempo, eu vou pro encontro sem ter lido as 10 últimas páginas, tá tudo bem. Oiê, já tomei um banho, já, né, já tô daquele jeito que eu gosto de ficar dentro de casa mesmo. E eu tava trabalhando, como eu falei que eu ia trabalhar, então eu tava trabalhando até agora há pouco. Mas já é quase 7 horas, vai ser o encontro da HarperCollins, né? Onde a gente vai discutir o livro, esse livro aqui, né? Só que ainda falta eu ler umas 10 páginas, aquelas 10 páginas ainda falta. Então agora eu tenho 15 minutinhos para tentar ler essas 10 últimas páginas. Então eu tô comendo aqui um bolinho que o Jean fez pra mim, enquanto eu vou comer e ler para chegar às 19 horas para eu participar desse encontro. Então é isso que temos para hoje. Uma pequena pausa para mostrar para vocês que eu comentei que eu tô começando a minha coleção de livros. Eu ainda não tenho uma estante, eu ainda não tenho. Então a gente colocou essas prateleiras no fim do ano, que eu fiz a decoração de Natal aqui. E aí eu tirei a decoração de Natal, as prateleiras estavam vazias.
Aí minha filha trouxe essa coleção completa do Diário de um Banana, que ela ganhou quando ela era mais novinha, do tio dela. E ela falou, mãe, esse aqui é pra dar pra Alice, que é uma priminha nossa, quando ela já tiver idade. Então, eu falei, deixa lá na sala. E ela pôs aqui. Eu falei, tá, vou começar a pôr meus livros aqui. Então eu fiz isso, mas eu não tenho uma regra nem nada, gente, só tô pondo aqui por enquanto. Então aqui os livros que eu já li, eu deixo eles virados com as tagzinhas pra fora, né? Aqui tem uns que eu já li, na verdade, mas eu li no Kindle, ano passado, ano retrasado, que eu tô montando, como eu falei pra vocês. Então depois eu pretendo reler e fazer marcações. Aqui são uns que eu ainda quero ler. Aqui tem biografias e livros de não ficção. Então eu tô montando assim, mas eu tenho alguns livros que estão lá no escritório, que depois eu vou pondo aqui. Olá! Já é vários dias depois. Acabei de tomar banho, lavar o cabelo, fiz uma hidratação no meu cabelo. Se vocês repararem, bom, quem me segue lá no Insta também vê bastante meu cabelo, bastante bagunçado também. Eu tive uma queda horrorosa de cabelo, assim, eu fiquei bem calva mesmo, assim. Ainda tá umas falhas bem grandes. Então eu tô num tratamento para crescimento do cabelo. E o tratamento, né, essa terapia capilar, fez com que meu cabelo ficasse super ressecado. Então agora eu também tô numa de hidratação dele. Só que aí, por conta de ainda tá bem falhado, tá vendo, ó? Tá bem falhado. Aí eu uso faixa, né? Eu faço algumas coisas assim. Eu vou tentar pôr a faixa aqui com vocês. Porque eu nunca fiz isso assim. Eu sempre faço na frente do espelho. Bom, a primeira coisa é que eu tenho que prender o cabelo, porque eu não consigo fazer. Acho que eu tô falando bem baixinho. E com o ventilador, vocês não devem estar me ouvindo, né? Bom, vamos lá. Vamos ver se eu consigo, porque eu nunca fiz assim na câmera, eu só faço no espelho. Acho que eu não vou conseguir. Primeiro eu mesto bem, pra ficar igual. Aqui, certinho. Tá. E aí a gente tem que fazer dois assim. E aí eu amarro lá atrás. Eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo, gente. Eu tenho que falar mais alto, porque eu tô gravando o vídeo. Aí eu tenho que fazer o negócio do cabelo. Não dá certo. Aí eu faço tudo errado. Enfim, vamos lá. Vou dar uma arrumada aqui. Vamos soltar o cabelo agora. Eu acho que eu não prendi direito. Espero que fique preso, porque eu não prendi direito. Aí o que eu gosto de fazer é puxar aqui. Eu puxo bastante aqui. Só que aí depois eu vou lá, porque fica tudo zoado, tá vendo? Aí eu vou lá na pia, molho, arrumo tudo. Então eu vou fazer isso e já volto. E é isso. Agora o cabelo tá molhado ainda, na verdade, então ele vai secar ainda e tal. Se bem que meu cabelo, quando ele seca, ele encolhe mais ainda. Mas enfim, eu vou gravar rapidinho, porque minha bateria tá acabando. Queria só comentar com vocês das minhas leituras. Eu ainda não terminei ele, ainda tá faltando um pouquinho, mas eu tô quase lá. Eu tô em 60 e poucos %. Tivemos o encontro, foi o encontro da própria editora, né, da HarperCollins. Foi o encontro com a Duda Menezes, que é uma booktuber. E foi bem legal o encontro, foi bem umas 30 pessoas, mas poucas interagiram, a grande maioria ficou ali de ouvinte. Eles fizeram até um sorteio, eu não ganhei o sorteio, mas enfim. Mas foi muito legal. A gente falou um pouquinho sobre, né, as nossas suspeitas, porque a Agatha Christie é isso, né? É um assassinato, vários suspeitos, e a gente fica ali tentando descobrir quem matou, aquela coisa toda. Então a gente falou sobre os nossos suspeitos, a gente conversou bastante, foi bem legal, gostei bastante de ter participado, e a gente vai ter outro encontro no dia 6 de fevereiro. E ontem eu comecei esse aqui, Divinos Rivais, é um livro que eu queria já ler esse ano, e aí ontem me deu vontade de começar ele. Eu tô bem no comecinho dele, eu li 10% só, mas eu já fiz várias marcações, ó, em 10% eu já fiz tudo isso de marcação. E ele é um livro que me deu vontade de fazer marcação, não só marcação, mas anotação, então até fiz, tá vendo, ó? Eu tô usando minhas canetas, eu fiz uns testes de caneta azul até chegar na cor que eu queria. Tô usando essas canetas aqui, ó, pra marcar. Elas têm uma ponta assim, mas eu não tô usando essa ponta, né? Eu tô usando a ponta de cá, que é a ponta fina, tá vendo? Né? Ó.
E eu tô gostando, eu tô só 10% dele. E agora que o comecinho ali foi meio que a introdução, né? Mostrando a ambientação da gente ali na história. E agora que entrou mesmo, acho que na história em si, que tem a ver com trocas de cartas, tudo mais, de uma forma meio mágica. E eu tô gostando de verdade. Ai, eu fiquei animada de ler. A verdade é essa, eu fiquei animada porque tá gostosinho. Gostei da temática, tem um drama aqui familiar, mais de um drama familiar, tem um romancezinho, é fantasia, então tem umas coisas fantásticas e tem deuses, enfim, bastante coisa e eu tô gostando, de verdade fiquei animada. Não tenho muito o que falar ainda porque eu tô em 10%, mas eu já fiquei animada com ele. O da Agatha Christie, apesar de ser um mistério e tudo mais, tava de ponta cabeça, apesar de ser um mistério e tudo mais, não sei, não tô tão apegada. Então, por isso, acabei começando outro. Mas é isso. Voltei. Hoje já é dia 2 de fevereiro. Eu tô com a garganta meio ruim, porque eu fiquei doente esses dias atrás. E então, assim, inclusive pra ficar falando, eu vou ter que beber muita água, porque a garganta arranha um pouco, sabe? Mas eu queria finalizar esse vlog, se é que eu posso chamar isso de vlog. Eu comecei falando que eu ia fazer uma coisa diferente, porque eu tentava fazer vlog e não conseguia. E no fim das contas eu acho que ficou parecendo um vlog, porque eu acabei fazendo essa coisa assim mais informal mesmo, de ir gravando, né? É que vlog pra mim é muito assim, mostrar o dia a dia e tal. E eu não necessariamente mostrei o dia a dia, minha ideia é compartilhar o que eu li, falar sobre o que eu li, né? E foi mais ou menos o que eu tentei fazer esse mês, então espero que você tenha gostado. Espero que você esteja gostando, porque a gente não terminou ainda, falta um pouquinho pra eu falar sobre as minhas últimas leituras do mês de janeiro. Na última parte aí eu tava falando pra vocês desses 2 livros que eu tava lendo, então eu terminei os 2 e eu li mais um. Foi um bom mês, assim, acho que eu li bastante. Agatha Christie, na verdade, parei a leitura porque eu tive um encontro, de verdade, assim, não me apeguei, não tava curtindo tanto. Eu acho que foi muito introdutório mesmo, ela tava introduzindo os personagens e não tinha nada, assim, demais. Não dava ainda pra fazer muita teoria, eu acho, porque todo mundo era muito suspeito e não tinha nada muito consistente ainda de suspeita, sabe? Então, sei lá, não tava muito investida, como eu disse. Na verdade, eu não terminei ele em janeiro. Eu terminei ele agora, em fevereiro, eu terminei ele no dia 1 de fevereiro. Mas como eu tava lendo em janeiro, eu já tinha falado sobre ele pra vocês, eu vou falar sobre ele. Na segunda parte dele foi interessante, já começou a trazer um pouco mais de suspeitas, né? Um pouco mais de consistências, de pistas consistentes, que fez com que a gente pudesse começar a ter ideias, assim, né? Começar a criar teorias. Eu já suspeitava de alguns personagens, mesmo lá do começo, eu tava na minha cabeça com um ou outro personagem, mas eu não tava gostando do fato de ter muitos estereótipos, tá? Tem personagens muito estereotipados nessa história. Dá aquela sensação de que a autora tá tentando manipular o nosso pensamento através dos estereótipos, sabe? E eu não sei, eu não tava gostando disso. Então eu tava meio que fugindo um pouco desses estereótipos. Eu tava suspeitando de 2 personagens. Uma delas eu acabei meio que descartando, mas eu acabei descartando por uma questão, assim, que não tinha a ver com a história, que eu achei que a autora não ia por esse caminho, por outras questões, então eu acabei descartando essa minha segunda suspeita. Durante ali a continuação, eu suspeitei de um ou outro. Eu continuei suspeitando daquela primeira, acho que foi a minha maior suspeita, e depois eu comecei a suspeitar de uma outra. Mas eu fui criando umas teorias na minha cabeça e no fim das contas, a pessoa que é o assassino no final é aquela segunda pessoa que eu tinha suspeitado e eu achei uma decepção, assim. Na verdade, eu achei que essa personagem foi entregue de bandeja, assim. Dentre todos os personagens, eu achei que ela foi a que mais deu bandeira de que era ela, assim, sabe? Tanto que eu acabei descartando ela por causa disso também. Porque eu achei assim, tá muito óbvio. Não é possível que vai ser tão óbvio. E eu acho que pelo fato de eu achar que tava muito óbvio, eu descartei e aí eu fiquei meio decepcionada, porque era o óbvio, sabe? E uma coisa que eu fiquei meio chateada foi o fato de que, assim, quando eu era bem novinha, eu lia muito Agatha Christie. Ixi, enrolei a língua. Eu lia muito a Agatha Christie. Eu lembro que eu li Agatha Christie e Sidney Sheldon, que é mais ou menos ali também nessa parte de crimes e tudo mais. E eu lia muito, eu adorava. Então eu acho que eu vim com essa memória afetiva. E aí eu meio que me decepcionei e eu fiquei tão triste. E o pior de tudo é que no começo do livro, a autora diz que esse é o livro que ela mais gosta, que ela acha que é o melhor livro dela. E eu pensei, meu Deus, eu não gostei, como é que pode? Aí vamos para Divinos Rivais, que era o que eu tava lendo ali ao mesmo tempo que eu comentei com vocês.
Ai, gente, foi assim, muito gostosinho. Adorei. Eu abri aqui o meu Scooby pra poder pegar os registros, por quê? Como esses outros eu terminei já há uns dias atrás, e eu tô, é claro, ainda com a sensação, com os personagens, tudo isso ainda tá na minha cabeça. Mas eu gosto de olhar o histórico de como eu me senti durante a leitura, porque assim eu pego coisas mais lá do início da leitura também. Eu gosto de fazer esses registros no Scooby, porque depois, por exemplo, daqui a um ano, eu vou poder olhar esses registros e me lembrar como eu me senti sobre a leitura, como foi aquele livro pra mim, sabe? No decorrer da leitura e não só lembrar, sabe assim, tipo, vagamente. Bom, Divinos Rivais foi o meu segundo livro com um pouquinho de fantasia, né? Eu tô querendo esse ano entrar aí no mundo da fantasia, ler mais livros de fantasia e de preferência de fantasia com romance, né? As romantasias, porque eu acho que só fantasia por fantasia já... Ai, tô com um cabelinho aqui, eu acho. Fantasia por fantasia, eu não sei se eu gosto tanto. Hobbit foi uma prova disso. Não, gente, é sério. Eu tô com um cabelo. Ele saiu. Acho que era um cílio. Hobbit é uma prova disso. Eu li Hobbit esse mês e é um livro muito bom. A fantasia, a fantasia, toda a aventura, a construção e tudo mais é muito bom. Mas eu sinto falta dessa parte mais emocional, dessa conexão dos personagens e tudo mais. Então eu não sei se fantasia por fantasia eu vou gostar tanto, mas as romantasias eu tô com vontade de experimentar. Esse foi o meu segundo livro nessa linha de entrar com um pouco de fantasia. É um romance que tem alguns elementos de fantasia, né? Alguns elementos fantásticos. Esse é o segundo, porque o primeiro que eu li foi O Assistente do Vilão, que tem também uns toques de fantasia. Eu adorei essa leitura. Eu adorei, sério mesmo, eu gostei demais. Tem alguns gapzinhos ali, mas no geral eu gostei demais. Uma das coisas que eu fiquei muito presa nessa leitura, a partir do momento que ela escreve a carta pro irmão dela, coloca essa carta no armário e essa carta simplesmente some, e depois ela recebe uma resposta, ou seja, essa carta chegou em alguém. Isso é uma das partes da magia, né? Cara, depois daquilo ali, eu fiquei presa na leitura num nível, assim, apaixonante. Gostei demais, assim. Uma outra coisa que tem nesse livro que eu gosto muito é a coisa uma das tropes ali de romance, que é o triângulo amoroso de duas pessoas, né? Então, assim, a gente tem o Roman, que é o rival dela ali no trabalho, mas que é a pessoa que tá respondendo as cartas que ela não sabe. Que depois ele fala que o nome dele é Carver, né? Que é o segundo nome do Roman, mas ela não sabe. Então ele é essas duas pessoas e ela é a terceira pessoa do triângulo amoroso, mas ele é as duas pessoas, por isso que é um triângulo amoroso de duas pessoas. Bom, depois ela vai pra guerra. Tem umas partes mais pesadas, né? Na guerra acontecem muitas coisas muito loucas, assim, muita morte também, enfim. Mas a autora traz isso, como o foco dela tá no romance e tudo mais, apesar dela descrever essas partes, a gente não se prende tanto nisso, né? Não é aquela coisa pesada, não é aquela coisa, né? Porque o foco não é esse. Todo romance rolou, bonitinho. No final foi meio corrido, né? O romance foi corrido no final. Eles ficaram bem enrolados, né? Num tempo. A parte das cartas foi muito gostosinha. Depois o Roman vai pra guerra também, então ele encontra ela lá. Então eles começam a também ali interagir. E é muito bonitinho o cuidado que ele tem com ela e tudo mais, sabe? Então isso tudo foi muito gostoso de ler. Só que depois o romance meio que foi muito rápido, assim. Acho que isso não atrapalhou a minha experiência. E acabou com um gancho muito legal pro segundo livro. Então eu quero muito ler o segundo livro. O último livro que eu li no mês foi uma linda surpresa que apareceu pra mim. Clube de Costura dos Corações Remendados, da Susan Wiggs. E eu falo que ele foi uma linda surpresa porque uma das coisas que eu criei o hábito foi quando eu vou limpar a casa, cozinhar, fazer coisas assim que eu não posso parar e ler, mas eu também gostaria de me distrair com alguma coisa. Antigamente eu fazia isso com o YouTube, né? Então eu ficava ouvindo vídeos no YouTube ou podcast que fosse. Mas eu andei meio cansada, sabe? De YouTube, de podcast e tal. Então descobrir o Audible, assim, foi incrível. Então eu comecei a pegar livros lá no Audible e começar a ouvir enquanto eu fazia esse tipo de tarefa. E o que eu tava fazendo lá? Em vez de escolher livros que eu já tava querendo ler, às vezes eu até procurei, mas como eu tava com a assinatura gratuita e o meu intuito não era comprar livros lá,
Então eu tava pegando só os que tem na assinatura. E o que eu tava fazendo? Eu tava entrando na lista lá de romances, na categoria romances, e eu bati um olho e falava, vou ouvir esse aqui. E aí aconteceu de eu pegar esse aqui, eu achei o nome muito engraçadinho. Vou ouvir esse, né? Porque eu já tinha ouvido falar desse livro, assim, muito por cima. Então eu tinha uma curiosidade já. E aí eu comecei a ouvir. Pra minha surpresa, eu tava gostando muito. Eu tava gostando mesmo, de verdade, assim. E eu percebi que era uma história emocionante, que envolvia assuntos delicados, que traziam essa questão mais emocional com a gente, assim, uma conexão mais emocional com a gente. Então eu pensei, preciso ler esse livro no físico ou que seja no Kindle, mas eu preciso ler. Ficar ouvindo ele só não vai pegar pra mim, principalmente porque eu não tava gostando tanto da narração. A narradora, assim, tava indo bem, não é que ela não fazia bem feito, mas ela também faz a voz de todos os personagens, geralmente é assim, dificilmente você tem vários narradores, acredito eu que em questão de custo mesmo, né? Eu ouvi um livro que tinha vários, porque era uma narração profissional mesmo, que foi o Mágico de Oz, que eu ouvi no começo desse mês. Aí sim, esse, assim, narração perfeita, assim, sabe? Vários atores, várias vozes diferentes, então assim, foi muito legal. Mas, no geral, é uma pessoa só que faz a narração. E essa narradora aqui, ela tá indo bem, só que ela faz a voz de todos os personagens. E quando ela começou a fazer a voz do homem da história, né, do masculino, né, do principal ali, né, do par romântico da história, eu não sei, eu não consegui me conectar. Na minha cabeça eu fiquei, não, mas ele não fala desse jeito, ele não é assim. Na minha cabeça, né? Vozes na minha cabeça. E eu falei, não, eu quero esse livro pra eu ler. Então eu fui procurar e eu achei ele num preço razoável, então eu comprei. E foi assim que eu acabei indo pro livro físico. E, cara, foi uma linda surpresa porque eu me apaixonei por este livro. Eu simplesmente me apaixonei por este livro. É só isso que eu posso dizer. Lá no Instagram, inclusive, eu fiz um diário de leitura dele. Então eu expliquei, falei da sinopse, falei do que rolava nesse livro, falei das minhas impressões. Então eu falei tudo lá. Então se você quer seguir, acompanhar o meu diário de leitura ao vivo, assim, ao vivo que eu quero dizer tipo, no momento ali que vai acontecendo, me segue lá no Instagram, tem o link aqui na descrição, tá bom? Bom, esse livro aqui conta a história da Carolina. A Carolina é uma estilista que ela tá morando em Nova York, então ela nasceu e cresceu numa cidadezinha litorânea chamada Oysterville, e ela queria ser estilista, era uma vocação que ela tinha desde criança, desde pequena. Ela chegou no momento ali da vida dela, quando ela era, né, adolescente, jovem, adulta ali, indo, né, pra vida adulta, que ela falou, não, eu quero ser estilista, e eu quero ir pra Nova York, porque ali é o lugar do fashion, né, aquela coisa toda. Então ela foi pra Nova York, e ela meio que não olhou mais pra trás, assim, ela perdeu contato com as pessoas da época ali, da época de escola, aquela coisa toda, e ela foi para Nova York. O início ali do livro é a gente acompanhando ela em Nova York, trabalhando como estilista, e ela vai, pela primeira vez, apresentar uma coleção de roupas que ela mesma criou, tipo assim, uma coleção própria dela. Porque até então ela sempre trabalhou para outras pessoas e tudo mais. E ela tá trabalhando nessa época para um estilista super famoso e tal. Mas ela desenvolveu uma linha de roupa dela e ela vai apresentar num desfile e tudo mais. E aí acontece umas coisas muito loucas ali, que eu não vou contar pra não dar spoiler também. Mas ela toma 2 baques assim de cara logo no começo do livro e é daí que dá a introdução pro que vai acontecer. Ela tem que voltar pra cidadezinha dela, com uma mão na frente e outra atrás, se sentindo um fracasso e com 2 crianças a tiracolo, que não são crianças dela, que são crianças de uma outra pessoa que ela teve que levar. E ela é a guardiã dessas crianças agora. Então ela tem que refazer a vida dela, ela tem que, né, tipo assim, recomeçar. E, assim, um novo começo total, porque ela tá nesse sentimento de tô voltando pra casa dos meus pais. Né, eu sou um completo fracasso. Além disso, agora eu tenho 2 crianças pra cuidar, o que eu faço, sabe? Então, a gente vai acompanhar a vida dela nesse sentido. E o livro, ele é um romance, ele tem romance, mas o romance não é o foco desse livro, então a gente tem um pouquinho de romance nele. Mas o foco principal desse livro é violência contra a mulher. Então, fala sobre violência física, fala sobre violência psicológica, fala sobre violência patrimonial,
né, no profissional, enfim, tem vários tipos. O Clube de Costura é um grupo de apoio que a Carolina monta lá em Oysterville para dar apoio para essas mulheres que saíram de situações de violência e tudo mais. E então o livro, ele vai muito assim, ele fala muito sobre esses assuntos, o compartilhar dessas mulheres contando as histórias dela, enquanto a gente vai acompanhando ali esse recomeço da Carolina. Metade do livro, praticamente metade do livro, é só isso, não tem romance nessa metade do livro. Da metade pro fim é que começa a desenvolver o romance, começa a mostrar pra gente o lado do romance. O romance é ela e o Will, e começa a mostrar pra gente como eles se conheceram lá na adolescência, porque ela morava nessa cidade litorânea com a família dela, e o Will vinha pra essa cidade uma vez por ano passar as férias ali com os avós dele que moram lá. E então eles se conheceram ali, então foi uma amizade que se criou, e é aquela faixa ali, a época da adolescência, então foi aflorando o sentimento. Isso me deu muito uma vibe de Meu Primeiro Amor, sabe o filme Meu Primeiro Amor? Me deu muito essa vibe, né? Dessa coisa do primeiro amor da vida, decepções, os sentimentos, enfim, me deu muito essa vibe, me deu mesmo, assim. E como esse livro traz muito essa questão das tragédias, da violência, que traz esses sentimentos de tristeza, de frustração, de decepção, às vezes até mesmo de injustiça, enfim, me lembrou muito esse filme, a sensação que esse filme me trouxe, talvez, sabe? Quando eu assisti, não sei, mas me lembrou muito, me trouxe muito, assim, essa sensação, essa lembrança do filme Meu Primeiro Amor. Então mostra pra gente o desenvolver ali desse relacionamento. O Will está casado neste momento, ele é casado com a melhor amiga dela, com quem ela perdeu o contato. Ela era a melhor amiga quando elas eram lá meninas, né? Então vai contando pra gente essa história também, como tudo isso aconteceu, então como elas se tornaram melhores amigas, como que eles três eram esses, né, tipo assim, os três mosqueteiros, eles estavam sempre juntos, como que ela, a melhor amiga e o Will começaram a se envolver e como ela se sentia sobre isso. E depois, já mais velhas, quando ela foi pra Nova York e tudo mais, que eles se casaram. E aí depois desenvolve no momento presente toda a parte do romance. Eu não vou contar também pra não dar spoiler de como que isso desenrola. Mas eu tava gostando do livro todinho, assim. Eu gostei de tudo que tava rolando no livro. Mas eu não esperava o que aconteceu no final. Gente, sério, eu peguei ele pra ler um dia à noite e a minha ideia era ler como eu sempre leio, assim, antes de dormir eu pego e leio algumas páginas até me dar sono. Só que foi um dia que eu fiquei doente, que eu falei, né? Então, assim, no dia anterior eu tinha tomado um remédio que me deu muito sono e eu dormi demais. Então acabou sendo um dia que eu estava sem sono. Então eu comecei a ler e eu chegar nessa parte do final, que acontece umas reviravoltas, uma coisa que eu falei assim, como assim? Eu achei que o livro tava terminando e aí acontece uma coisa muito maluca que eu não estava esperando. E então eu fiquei presa nele, assim. Eu não consegui largar. Eu li até o final. Tipo, eu nem lembro quantas páginas foram, mas eu li bastante, porque eu queria muito saber como que ia terminar. Apesar de tem romance e tudo mais, mas ele não é aquele romance clichê que a gente sabe que vai estar tudo certo no final. Então, ele mostra, inclusive, em alguns momentos, como fala da violência da mulher e das mulheres ali compartilham suas histórias. Então, o livro conta, em alguns momentos, de mulheres que não conseguiram sair daquela situação, ou mulheres que saíram e voltaram para aquela situação. Então, ele não é só um livro final feliz e tudo mais. Então, eu tinha, sim, aquele medo de que aquele final não fosse ser um final feliz, que não fosse ser um final bom. Então, eu fiquei muito presa na história, sabe? É um final que me deixou muito presa e que eu fiquei muito tensa até eu chegar no final, assim. E, olha, vou falar pra vocês. Pra mim, assim, ficou muito no meu coração. Foi um livro que eu adorei ler e eu recomendo. Pra quem curte um romance, pra quem curte uma história de superação, pra quem curte essas questões, né? Um livro mais voltado pras mulheres, com certeza, né? Vale muito a pena. Eu adorei. Minhas leituras de janeiro foram muito boas. Eu gostei de todas. Eu tenho uma tendência a dar 5 estrelas e coração de favorito pros romances, que são os livros que acabam me pegando e me emocionando mais. Mas, por exemplo, O Hobbit é um livro que eu adorei, eu dei 4 estrelas e meia. E eu acabo dando 4 estrelas e meia pros livros que eu gosto muito, mas que eu acabo não me conectando completamente com eles, exatamente pelo fato de eles não serem esses romances com os quais eu me conecto. Então eu acabo tirando meia estrela por causa disso, mas eles são muito bons. Eu dei 4 estrelas e meia pro Hobbit, pro Uma Galáxia Multicor, que eu mostrei pra vocês. Mágico de Oz, eu achei ele muito bom, gostei demais.
Então assim, foram todas leituras muito boas. Ai, não sei, tô muito feliz sobre janeiro. Eu li 7 livros e eles foram livros muito bons. Eu não sei como que vai ser fevereiro, porque as aulas vão começar, eu vou começar a faculdade agora em fevereiro. Então eu não sei como será meu tempo pra leitura, mas veremos. Tem um outro livro que eu comecei agora em janeiro, mas eu vou terminar ele só em fevereiro, então eu vou falar sobre ele em fevereiro. Inclusive eu não tenho muito o que falar por enquanto ainda, porque eu ainda não tenho uma opinião formada sobre ele, mas é um romancezinho bem divertido, de uma autora nigeriana. O nome do livro é Pimenta e Mel, Bolu Babalola. Espero que seja assim que fala o nome dela. Bolu Babalola, que é a autora de Pimenta e Mel. Então, estou ouvindo no Audible Pimenta e Mel. Eu tenho a assinatura do Audible até o dia 7, eu acho. Então, eu pretendo terminar esse áudio até o dia 7. Ele é bem longo. Eu peguei um capítulo esses dias, gente, que foi 1h20 de capítulo. Eu achei gigantesco o capítulo. Mas tá super divertido. Mas é isso, não vou falar muito mais, porque esse livro já é de fevereiro, então por que eu tô falando sobre ele? Porque eu comecei a ler agora em janeiro. Mas é isso, senão eu fico aqui falando pra sempre, já tá dando meia hora, sendo que eu tenho vários outros pedacinhos ainda de vídeo pra editar. Acho que esse vlog vai ficar gigantesco. Espero que você tenha gostado. Me conta aqui quais os livros que quais os livros ou qual que você mais gostou de janeiro que você leu. Quem sabe seja uma recomendação aí para eu pôr na minha infindável lista de livros para ler ainda. E é isso por enquanto. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!